Amigos, parceiros, alunos, estamos de volta para a quinta parte da aula do sábado pela manhã, hoje, dia 27 de março de 2021, pelo CETEP, disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil, turmas Eletrotécnica 18 e Mecânica 10 de Paracuru, além de outras turmas e colegas que vêm aqui recuperar a disciplina. Estávamos, então, falando bastante do assunto de economia de escala. Quanto mais eu produzo de uma coisa, mais barato tende a ser essa coisa, tanto o custo de produção quanto o preço final. Mas isso não se aplica a tudo. Se aplica a um volume muito grande, né, de produtos, mas não a todos os produtos. Ou, pelo menos, não se aplica sempre no caso do preço final. Pode até ser que eu encontre um mecanismo de gerar a economia de escala no processo produtivo, mas que na hora da venda e da compra, o consumidor prefira um preço mais caro. Mas, professor, como assim prefere o preço mais caro? Tem ser humano que prefere coisa mais cara? Tem. O ser humano, ele tem uma coisa chamada psicologia e, no caso dos produtos e serviços, psicologia de massa. É algo que as empresas estudam, aqueles que se aprofundam no marketing, se aprofundam na área comercial e se aprofundam na pesquisa de consumidores, pesquisas de mercado, precificações, e eles começam a compreender que o ser humano, muito embora pareça, não é tão racional assim. Normalmente, nós gostamos de coisas baratas porque nós, obviamente, queremos poupar, não é? Então, em vez de comprar um carro por, vamos imaginar aqui, R$100.000, eu prefiro comprar um carro por R$20.000, um carro que atenda às minhas necessidades de locomoção, obviamente, certo? Só que tem muita gente que não raciocina dessa forma, e alguns produtos induzem o consumidor também a raciocinar de forma diferente. Então, a Ferrari, a Audi, a Mercedes, Jaguar e outras marcas de carros e automóveis de luxo são caras. E se for barato, perde o glamour. Mesmo um carro relativamente popular, entre aspas, dentro desse universo aí das supermáquinas, um Camaro, é relativamente caro para o cidadão comum. Lá nos Estados Unidos, um Camaro é 3 vezes mais barato, o mesmo carro. Mas aqui no Brasil, nós gostamos de comprar ele caro, que é para dar a sensação de status, poder. Né? O ser humano tem essas vaidades, não tem? E sabendo disso, os patrões, os empresários, as empresas, as marcas, começam a trabalhar também essa psicologia de massa, essa psicologia humana, né? Essa coisa que faz o ser humano tão humano e não tão racional assim, nem sempre racional. Né? Aí eu vou lançar aqui um exemplo que vi pessoalmente, recentemente, além dos já citados. Eu tenho um primo, meu primo, ele decidiu fazer um investimento aí na área de produtos esportivos. Ele tem um pequeno comércio na área de produtos esportivos. Bolas de futsal, meiões, equipamentos aí para atletas, né? E meu primo passou a comercializar uma bola de futsal de determinada marca aí, que eu não vou citar, mas ele passou a comercializar por R$27. Essa bola que ele adquiria por um preço e ele vendia por R$27, ainda garantindo, ainda conseguindo garantir a sua lucratividade, né? Só que ninguém comprava. Não, não quero não, essa bola de R$27 é cara, até boazinha, mas tenho dinheiro não. E essa loja do meu primo, ela fica numa região relativamente pobre, relativamente carente, onde as pessoas têm um poder aquisitivo mais baixo. Aí as pessoas diziam, não, não quero não, muito caro, é boa, mas não vou querer não, fica para a próxima. E aí o meu primo, ele
conhecendo mais ou menos o psicológico dos seus clientes, daquela região, das pessoas, do ser humano, e sabendo que o ser humano nem sempre é tão racional como parece, meu primo disse assim: rapaz, eu vou ter uma estratégia aqui para poder garantir as minhas vendas, porque eu fiz investimento nessa loja, eu fiz investimento nesse produto, se eu não posso ficar no prejuízo, eu tenho que raciocinar. Eu sou racional, porque aqui eu sou o empreendedor, eu tenho que raciocinar como é que eu vou conseguir sair do prejuízo, como é que eu vou fazer, rapaz, nesse tempo tão difícil. Ele raciocinou, pensou e percebeu uma tendência de comportamento nas pessoas. Ele percebeu que mesmo nas comunidades carentes, mesmo nas áreas periféricas, as pessoas, elas, sempre que podem, elas gostam de possuir alguma coisa que lhes dê status. É como se elas tivessem alguma necessidade de ostentação de alguma coisa, em algum momento. E aí meu primo achou aquilo curioso, que ele disse: rapaz, eu vou fazer um teste aqui. Aí ele pegou a mesma bola de futsal, que era R$27 e ninguém comprava, e aumentou o preço para R$90. E ele ficou impressionado com o resultado, porque a bola passou a vender muito. Vende muito, vende mais do que água mineral. Ele passou a ser muito bem sucedido no empreendimento dele, porque a mesma bola por R$27 ninguém queria, porque achava caro. Mas por R$90 todo mundo queria, porque apesar de ser caro, é um símbolo de status. E no raciocínio das pessoas não tão racionais, normalmente, vixe, rapaz, essa bola é R$90, deve ser muito boa. Eu tenho uma bola dessa de futsal ali, né, com meus colegas ali na comunidade, ali num determinado bairro, então quando for jogar, o pessoal vai me considerar mais, eu vou adquirir aqui a bola. E passaram a comprar bem mais. E meu primo começou a vender cada vez mais. E ele começou a utilizar essa lógica em outros produtos. Nem todos os produtos as pessoas aceitam isso, mas tem alguns que causam um efeito psicológico nas pessoas, que as pessoas não querem pagar pouco, elas querem pagar muito, mesmo que elas sejam pobres. Sou pobre, mas eu quero um produto bom. E para mim, na minha lógica, produto bom é produto caro. Se produto bom é produto caro, bola de R$27, não quero não, mas bola de 90, quero. Compro, nem que seja um cartão de crédito aí parcelado em 24 vezes, mas eu compro. Esse é o ser humano. Resumo da ópera. Então, nem tudo na economia de escala, conforme falou o Alisson, se aplica à questão do preço final. Por quê? Porque o ser humano, nem todo ser humano é racional. A maioria das pessoas não são racionais, pensam que são. Isso inclui a minha, você. Na hora da compra, existe um fator psicológico. E esse fator psicológico está relacionado com status, está relacionado com poder, está relacionado com a necessidade de se mostrar bem-sucedido, de ostentar alguma coisa, acaba fazendo com que o cidadão, mesmo que não tenha muitos recursos, adquira produtos caros. Eu não tenho muitos recursos, mas eu quero ter uma calça de marca. Mas tem uma aqui, cara, tem uma calça aqui no Beco da Poeira que custa R$30. Não, eu quero uma do shopping que custa R$150. É a mesma calça, mas eu quero a do shopping. Eu quero a do Beco da Poeira. Mas tem uma camisa aqui social bonita, rapaz, que é produzida aqui na comunidade e o preço está super barato, R$15. Não, quero não. Eu quero a camisa lá da loja que eu vi que custa R$95. Rapaz, mas você... Esse é o ser humano. Né? Então, isso vale para a vida, certo? Essas lições também, inclusive até para alguns que estão empreendendo. É claro que essa lógica não se aplica a todos os produtos e serviços, mas se aplica a alguns produtos e serviços. Exemplo, perfumes, roupas, material esportivo. Tá certo? Então, esse é o ser humano. Se aplica também a alguns produtos considerados não essenciais,
como chocolate. Rapaz, eu quero chocolate da Cacau Show. E até para impressionar, né? Você tem ali a namorada, você está cortejando ali aquela mulher que você quer conquistar e tal. E aí você presenteia chocolate. Mas você, na hora de presentear, você vai pensar, rapaz, eu tenho esse chocolate aqui de várias marcas, tem esse chocolate de sabão aqui que é bom, mas que não tem marca de nada, assim, a marca não é famosa, né? O que essa mulher vai pensar de mim? Tá sei, eu vou comprar aqui essas trufas da Cacau Show, uma embalagem bonita, e vou presenteá-la. Aí a Cacau Show, sabendo dessa sua lógica de decisão, em vez de cobrar o preço que vale realmente os insumos, a matéria-prima, o que vale o cacau, o que vale o chocolate, o que vale a embalagem, ela dispara no preço. E aquele mesmo chocolate que você ia comprar de uma marca comum, que era R$ 10, você aceita comprar 70. E aquele mesmo bombom que era R$ 1, você aceita comprar por R$ 3, por R$ 7 a trufa. Porque tem trufa por aí de R$ 1, mas você quer a de R$ 7 da Cacau Show. E aí você vai presentear, nem que seja uma trufa só, mas você quer presentear com aquela. Né? Então, é o ser humano que tem um pouco disso. O mercado de flores, ele se baseia nisso. O mercado de chocolate se baseia nisso. Tá certo? Então, aqui é só uma dica. Acaba sendo uma curiosidade, mas que é bem aplicada à realidade, principalmente agora, nesses tempos de alguma dificuldade econômica, onde muitas pessoas estão pensando em empreender. Quando você for empreender, lembre-se também dessa lógica. Às vezes você quer uma atividade paralela, nem precisa você deixar a sua profissão, mas você quer montar alguma coisa paralela e quer ganhar algum dinheiro por fora. Lembre-se disso, que o ser humano não é tão racional assim. Mesmo em épocas de crise, mesmo em comunidades pobres, mesmo onde a renda é pouca, às vezes o camarada pega aquela pouca renda para investir em um produto que lhe dá alguma sensação de bem-estar, de status, de poder, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, Oi, Janilson. é o Janilson Brandão. Por namorada é Cacau Show, né? Por casado é produto da Tapaué, né? Se quiser agradar a mulher aí, é um produtinho da Tapaué, dá certo também. Depois de casar, né? Mas na hora de cortejar, né, a lógica é outra, né? Dia dos namorados, nossa, o camarada chega, né? Muitas vezes, às vezes nem conquistou ainda a mulher, mas para conquistar tem um amigo meu que ele trabalha vendendo, ele tem uma floricultura, trabalha vendendo rosas, flores, essas coisas. E aí ele diz: Eric, olha aqui, rapaz, tem esse buquê aqui. Aí, dependendo da situação que você está, se você está casado, se está estabilizado, você vai negociar bastante, né? Você vai querer desconto, você vai isso e aquilo, chorar pelo preço. Mas se a conquista ainda estiver em andamento e for muito importante, decisivo aquele momento, me dê esse buquê mesmo de R$ 150 que vai. Quer dizer, são momentos, né? Então, a lógica do ser humano, ela não é tão racional assim. Ela é muito emocional também. Ela é muito psicológica, né? E uma coisa interessante sobre produtos e sobre bens é que, como o Janilson pontuou, depende da fase onde você está ou do objetivo que você quer alcançar, né? Ainda queria falar, É. Janilson? Não, professor, em relação àquele assunto que nós abordamos agora há pouco, que o colega aí falou sobre o carro, né, que produziram só apenas 20, é uma questão também que você falou também que o ser humano ele não é muito racional, como a gente pensa, porque, tipo assim, você produz 20 carros apenas, né, para 20 determinadas pessoas, né? Outro dia eu estava lendo um documentário de uma montadora que ela, por mais que o cara tivesse dinheiro, ela não vendia para o cara, era para pessoas escolhidas, né? Pessoas que ela, não, tipo, por exemplo, dar um exemplo aqui de um cara muito famoso, que nem o Cristiano Ronaldo, esses caras assim, entendeu? Sheik, assim. Pois é, aí o que eu queria dizer, o cara faz 20 carros, vende por 20 milhões um carro, sendo que ele poderia fazer vários carros, né, super carros, da mesma forma, né, e baixar o preço, eu acredito que ele barganharia muito mais do que fazer só apenas 20 carros,
e vender para 20 pessoas por 20 milhões de reais. Eu acho que isso aí mais é exclusividade mesmo, não é lucratividade. Eu acredito que é exclusividade da marca. Porque se ele fizesse um carro de 3 milhões, 2 milhões, eu acredito que ele abrangia muito mais valor do que fazendo apenas 20 carros, vendendo 20 carros. O comentário do Janilson é pertinente, né? E vai assim equilibrar o comentário do Alisson e dessa discussão toda. Um carro de luxo não é um carro. Um carro de luxo ele é um objeto de poder, de ostentação. Com um carro de luxo, eu imagino que eu vou conquistar a mulher dos meus sonhos, eu imagino que eu vou ficar bem na fita com a sociedade, vou provocar inveja em alguém, eu vou me afirmar, né? Vou me afirmar socialmente. Às vezes eu não consigo me afirmar de maneira intelectual, com a minha ética, com a minha compostura, mas eu quero me afirmar num produto, num bem. Por último, é que eu vou lembrar que aquilo é um carro. Né? Antes, quer dizer, é diferente da lógica do carro popular ou do carro simples. Quando eu vou comprar um carro popular ou simples, eu estou pensando que eu preciso me transportar, eu estou pensando que aquilo é um objeto para me conduzir para onde eu quero, eu estou pensando que aquilo tem utilidade, é um utilitário, é um carro de passeio, é um carro para a família, é algo que vai, eu posso levar a minha mulher, meus filhos para o hospital, para a escola, para as férias. Enfim, é um instrumento útil, tem utilidade. Aí depois é que eu vou pensar em status, depois que eu vou pensar em beleza, depois que eu vou pensar em poder. Né? Então a lógica aí se inverte, né? Dependendo do tipo de mercadoria e produto. Diga, Alisson, levantou a mão. Professor, como o Genilson falou, né? Ela poderia fazer isso, ganharia mais, ganharia. Mas só que a empresa ela ia perder em status, já que ela está fazendo a exclusividade para vender para aquelas pessoas certas. E muitas vezes elas vendem o produto antes de fabricar, só pelo projeto. Aí outra coisa que eu ia falar, que o professor estava falando anteriormente, é sobre status. Hoje é o que a gente mais vê em redes sociais, até no nosso meio da nossa comunidade. Muitas pessoas que talvez estejam passando por um momento difícil, mas quando chega na hora da balada, da vibe, querem beber as melhores bebidas e as mais caras, só para mostrar para a sociedade que está bem. E no caso da realidade, está totalmente diferente do que ela está mostrando. E hoje a sociedade vive muito disso, de mostrar uma coisa que não é. Nosso meio é muito cheio dessas coisas, na política, religião, em tudo que envolve a sociedade, são pessoas mostrando ser uma coisa que não são. Era só isso mesmo meu comentário, professor. O comentário do Alisson é bem pertinente, né? De fato, muita gente se preocupa mais em parecer do que ser, né? Se preocupa muito mais com a imagem que vão projetar do que propriamente em desenvolver, de aprofundar. Isso é um fenômeno que atinge pessoas de todas as classes sociais, né? De todos os segmentos, de todas as áreas, praticamente, e que precisa ser bem ponderado. É claro que é importante você ter autoestima. Um pouquinho de vaidade faz bem? Faz, um pouquinho. Mas vaidade demais é ostentação, né? Então, assim, você querer utilizar uma boa roupa, andar limpo, isso é uma questão de higiene, é uma questão, não é de status e poder, é uma questão mesmo de autocuidar. Mas aí você tem que ostentar uma corrente de ouro que custa 10 mil reais ou mais. O que é isso? Isso é ostentação. Aquilo não é um adorno, aquilo não é um enfeite. Você não está botando aquilo ali porque aquilo te faz bem ou porque aquilo, de alguma forma, é uma indumentária que compõe a sua vestimenta. Você está botando aquilo ali porque você quer exibir um símbolo de poder, né? Como eu disse, tudo demais é veneno, mas às vezes a gente também precisa de uma pitadinha de sal. Tem problema nenhum, um pouco de ostentação, um pouco de vaidade, um pouco. Tem problema nenhum as mulheres serem vaidosas, quererem se cuidar, isso é bom, isso tem a ver com saúde também, com autoestima, nós gostamos. Mas quando isso ultrapassa determinados limites, se transforma numa coisa perniciosa, né? Falamos disso na disciplina de ética, se transforma num vício. Não é? Então,
Precisamos encontrar equilíbrio. Se eu, de fato, tenho dinheiro, se eu fosse um milionário, se eu, de fato, tivesse muito dinheiro sobrando, não teria problema nenhum eu comprar um carro de luxo ou que atendesse aí o meu desejo. Não é nem a minha necessidade, é o meu desejo. Tudo bem. Mas a maioria das pessoas, mesmo não tendo aquela condição, ou vislumbrando aquela condição, ainda continuam desejando, não é, aquilo que não vai somar nada de prático e utilitário para as suas vidas, vai ser apenas um símbolo de poder, símbolo de status, de ostentação, certo? Bom, essa é uma discussão, claro, que pode durar muito tempo, mas normalmente nós tentamos trazer isso para a nossa realidade prática, certo? Temos aqui alguns comentários no bate-papo. Jeová disse que estava com problema de energia, mas chegou agora. Seja bem-vindo, Jeová Viana Cardoso. O Alisson Freire, uma sociedade quer viver de aparência, sendo que a realidade é outra, né? Acontece muito isso, Alisson. Principalmente agora, nesses tempos de pandemia. Está todo mundo preocupado com o vírus, mas, às vezes, não é isso que aparece nas redes sociais. A Moisés, o carro de 4 rodas fabricado muito tempo atrás é o mesmo de hoje, só que as concessionárias inovam alguma coisa para vender o produto, porque o ser humano quer coisa nova, mexe no psicológico. Muito verdade, eu preciso comentar isso que o Moisés falou, já comento, e o Alisson Freire dizendo, geralmente, professor, quem mais mostra, quem menos tem. Muitas vezes, certo? Como eu disse, não tem nenhum problema em você ter uma pequena vaidade, uma pequena ostentação. Isso, às vezes, é bom para o seu ego, de maneira limitada, é claro, para a sua autoestima. Mas tudo aquilo que é exagerado nesse sentido é pernicioso. Mas eu quero comentar aqui o que Moisés falou. As empresas, principalmente as grandes empresas, mudam a aparência das coisas para que aquilo pareça mais agradável aos seus olhos. Às vezes nem tem tantas modificações assim. Um exemplo de uma empresa que entendeu isso há muito tempo atrás é a GM, General Motors. Aqui no Brasil você conhece através da marca Chevrolet. Chevrolet entendeu isso. O Ford, ele não entendia isso. O Ford era burro? Não, era muito inteligente, mas Ford viveu há mais de 100 anos atrás. Então, naquela época, o Ford, ele achava que o importante era a lógica da economia de escala. E era, durante 20 anos foi. Durante 20 anos, a Ford foi campeã de vendas, não tinha empresa nenhuma que conseguisse competir com a Ford. O chamado modelo T, que é aquele carro do Ford, aquele carro bem alto, aquele carro duro, aquele carro praticamente sem suspensão, aquele carro rústico, né? Mas era um carro barato. O Ford só fazia o modelo T na cor preta, só tinha o carro preto. Mas ele só fazia naquele modelo bem rústico, ele fazia basicamente o mesmo carro durante 20 anos. E ele ganhou fortunas, ele ficou famoso, ele popularizou o automóvel, o cara foi muito bem sucedido durante 20 anos. Ford, imbatível, ninguém consegue derrubar a Ford. Ford, o homem rico, poderoso, admirado, e o carro da Ford todo mundo queria ter. Só que depois de 20 anos, ele fazendo o mesmo carro todo dia, sempre do mesmo jeito, barato, bom, eficiente, depois de 20 anos o mercado saturou. Porque depois de 20 anos, quase todas as famílias americanas tinham carro. Porque depois de 20 anos, os americanos, a Ford americana, eles não queriam somente ter um carro. Eles queriam poder escolher a cor do carro, o modelo do carro, o design do carro, a potência do carro. Eles queriam características que pudessem ser personalizadas, customizadas. E o Ford não entendia isso. O filho dele, o Edson Ford, né, filho do Henry Ford, vivia dizendo, pai, a gente tem que fazer um carro diferente, pai, a gente tem que fazer um carro diferente. E o velho não escutava, não queria. Foi o que aconteceu, a concorrência veio, a Chevrolet veio, a GM, a General Motors, e apresentou esse conceito para o mercado. Pronto. Agora você podia ter carro vermelho, carro verde, carro amarelo, carro preto, carro branco, carro de todas as cores. Pronto, agora você podia ter carro de vários designs, de várias aparências. Rapaz, eu quero um carro preto com um banco vermelho, de couro vermelho. Pronto, a Chevrolet faz para você.
Ah, mas eu quero um carro que tenha a potência tal. Pronto, faço. Ah, mas eu quero um carro que seja numa cor que o Ford nunca pensou. Lilás, faço. E a Chevrolet foi ganhando espaço e venceu a Ford. Tomou a liderança da Ford. E a Ford nunca mais voltou a ser o primeiro lugar. Ainda voltou a ser poderosa, ainda conseguiu muito sucesso, muita riqueza, mas nunca mais o primeiro lugar. Porque a General Motors, a GM, através da marca Chevrolet, que também é uma das maiores empresas americanas até hoje muito mais rica do que a Ford, entendeu uma coisa, a psicologia do ser humano. Quando você não tem um carro, a única coisa que você quer é ter um carro. Você não quer saber a cor, você não quer saber o modelo, você não quer saber a potência, quer saber se tem. Você nunca teve, você quer ter um carro. A partir do momento que você tem um carro, aí você começa a pensar em outras coisas. Rapaz, mas eu percebi que eu não gosto desse carro branco, não. Eu quero é preto. Não quero preto, não. Eu quero vermelho. Ah, não quero carro 1.0, não. Eu quero uma potência maior. Eu quero, se eu puder, eu quero um 3.0. Comedor de gasolina, bebedor de gasolina. Rapaz, eu quero carro com personalizado. E a Chevrolet entendeu isso, cara. Entrou na psicologia do consumidor e aí se tornou mais poderosa do que a Ford. A Ford, que é uma empresa robusta, sólida, vencedora com essa lógica da produção em massa, né, antigamente, foi vencida pela Chevrolet, que tinha uma lógica mais abrangente. As duas empresas são bem-sucedidas, cada uma com o seu jeito de trabalhar, mas a gente percebe hoje em dia que, para o cenário do mercado atual, a lógica da Chevrolet ela vence a lógica da Ford, né? Assim como tem lógicas que vencem a lógica da Chevrolet, por exemplo, a Toyota, né? A Toyota, os japoneses, eles têm uma lógica também diferente, né? Eles pensam diferente. Depois a gente vai falar de toyotismo, tem o Fordismo, tem o toyotismo, né? Então, são muitas maneiras de pensar, e o objetivo de cada maneira de pensar é ganhar mais mercado, mais clientes, ter mais lucratividade, garantir exclusividade, enfim, sobreviver. Mas sobreviver com estilo agora, muitas vezes, tá certo? Alguma pergunta, meus amigos? Bom, nossa aula hoje está recheada, né, de muito conteúdo, de muitos comentários. Temos aqui comentários no bate-papo, Valnei falando. Nesse mesmo conceito, professor, o filho do Henry teve a audácia de tentar comprar a Ferrari, mas acabou levando um grande golpe. Pois é, né? O Ford, ele tinha muitos parentes inteligentes. O filho dele mesmo, que era o Edison, aí depois teve o neto dele, que também era muito preparado. As pessoas inteligentes, mas ele não aceitava muito essas ideias. E aí ele acabou demorando para poder mudar. A Ford demorou muito para mudar. Tanto é verdade que o próprio Henry Ford, quando ainda era o comandante da empresa, né, ele mesmo já um homem idoso, ele teve que paralisar a produção das suas fábricas por 6 meses. Num mercado altamente competitivo como esse, o Ford ele parou por 6 meses. Ele disse, eu vou parar, vou fechar essas fábricas aqui, vou suspender a produção. Por 6 meses parado. Só para poder pensar, conceber uma forma de voltar para o mercado e ser mais agressivo. E foi nesse pensamento que ele concebeu o modelo do motor V8, que existe até hoje e é considerado uma genialidade da engenharia, né? Da engenharia mecânica. Quem é amante de automóvel sabe que o V8 foi um sucesso estrondoso, espetacular. A Ford não conseguiu ser a primeira empresa, mas ela conseguiu voltar à vida, ela conseguiu ser retomada, crescer e lucrar e avançar. Então, assim, tem esses momentos em que a gente tem que rever também os nossos pensamentos. O Ford, ele era muito inteligente, era muito preparado, só que ele demorava para tomar as decisões, porque ele depois de determinada época da vida dele, ele se acomodou. Muita gente se acomoda, até mesmo pessoas inteligentes, pessoas ricas, pessoas poderosas. Depois ele percebeu que o dinamismo era algo muito mais interessante do que o comodismo, tá certo? A Ford se acomodou muito, as outras empresas inovaram, né? Para conseguir vencer os seus carros. Acontece isso em vários segmentos. Só para concluir, estamos a 1 minuto, meio-dia.
Aqui em Fortaleza tem um restaurante muito famoso, que eu me lembro, eu era menino, meu pai me levava minha mãe, levava meus irmãos, né? Minha família ia almoçar nesse restaurante. E esse restaurante era famoso. E a comida era boa. E era assim, aquele restaurante que você não pode ir todo dia. Meu pai levava a gente só dia de domingo, porque era almoço no domingo, era lá. Só que com o tempo, outros restaurantes foram chegando, inventaram o conceito de shopping, praça de alimentação, e outros, e outros, e outros, e a concorrência vindo daquele restaurante do mesmo jeito. Então, ele se acomodou, existe até hoje, não vou citar o nome aqui, mas existe até hoje, mas hoje eles são relativamente pobres, esse restaurante, e a concorrência aí se fortaleceu com mais opções, com mais dinamismo, com mais sabores, com mais com aquilo que o consumidor queria, né? E venceram e se tornaram, ficaram à frente, certo? Então, às vezes você tem um negócio até bom, tradicional, mas não é porque seja tradicional que você deve se acomodar. Você pode inovar, às vezes, num produto diferente, num conceito diferente. No caso dos restaurantes, você tem um cardápio mais variado, né? Você tem algum tipo de atração diferenciada, tá bom? Já é meio-dia. Nós vamos tirar o nosso intervalo para o almoço. A aula está muito agradável, pelo menos de minha parte estou achando. Espero que os colegas também estejam apreciando. E no retorno, às 14 horas, certo? Para dar continuidade aos nossos conteúdos de gestão aplicada 2. Então, 2 horas da tarde, às 14 horas, estamos de volta. Obrigado pela participação e até lá.